programa 40 Minutos está no ar aqui pela sua Foz TV. O programa de hoje terá 3 entrevistados, em 3 blocos separados. No primeiro bloco, o investigador de polícia, Rogério Jorge dos Santos Ferreira de Quadros, que vai falar sobre a Associação da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. No segundo bloco, o fisioterapeuta e pesquisador do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, João Luiz Ferreira, que vai falar sobre o medo da morte. E no terceiro bloco, o jornalista Aloysio Palmar, que vai falar sobre a adoção de seu livro pelo Estado, o livro intitulado Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos? Rogério, seja bem-vindo ao 40 Minutos, uma satisfação recebê-lo. Eu gostaria que você começasse falando como você encontrou a Associação da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, uma associação que você parece que está buscando a reabilitação. Bom, a eleição foi em abril do ano passado, né? Após a eleição, primeira coisa, a gente veio tentar resgatar a credibilidade dos associados, né? Com muito trabalho, nós encontramos a associação assim, praticamente com muita coisa para fazer, o pessoal desmotivado, né? E em cima disso traçamos metas, um trabalho para resgatar essa credibilidade e com muito trabalho trazer de volta a associação para os associados frequentarem, associados, famílias e amigos. Quantos associados tem a associação atualmente? Atualmente conta com 88 associados, né, que é associados e familiares. Todos da Polícia Civil ou demais pessoas da sociedade podem integrar esse grupo? Bom, todos são funcionários da 6ª Subdivisão, né? Escrivães, investigadores, funcionários administrativos, né? E nosso estatuto agora vai sofrer uma alteração, nós vamos regulamentar o amigo, ou seja, aquelas pessoas que querem participar, nós vamos regulamentar a forma de como isso vai acontecer. E vocês fizeram recentemente uma ação entre amigos promovida pela 6ª SDP, onde foi sorteado uma moto e um televisor. Saiu agora na extração de sábado, os ganhadores. Quais foram os ganhadores? Bom, o primeiro prêmio era uma moto, Sandal, 0 km, né? O ganhador foi o senhor Helder, ele é empresário no ramo de sorveterias. A milhar sorteada foi a 0071. O segundo prêmio, a milhar sorteada foi a 1112. O ganhador foi o senhor Acir Prado. Ele é empresário no ramo da educação aqui na cidade. Empresário e parece que é dono do canal aqui também. Não teve nenhum xuxo aí da Loteria Federal, sorte... né? Senão eu já ia cobrar do doutor Acira isso aí. Mas ele é uma pessoa de sorte mesmo. Uma pessoa distinta, de sorte, muito... Então, muito parabéns aos ganhadores. E como você encontrou o campo de futebol lá? Parece que estava minado de formiga. O campo foi usado durante muito tempo sem ser feita a manutenção. Então, é aquele negócio, nós realizamos, tinha vários buracos, formigueiros, né? Então, a partir disso, contamos com a ajuda de muitos colaboradores, né? Estamos fazendo a revitalização do campo. Sim, e a arrecadação que vocês tiveram nessa ação entre amigos, você pode falar e o que você pretende fazer com esse dinheiro? Sim, entre receitas foi arrecadado aproximadamente R$17 mil. Daí, tirando as despesas com pessoal e material, sobrarão R$9 mil que serão investidos ali na sede. Ou seja, a revitalização do campo e a reforma da sede. Vestiário, cozinha, banheiros, né? E vamos fazer aumentar ali a sede. Nosso objetivo é fazer um complemento ali para os associados poderem fazer uma academia. Rogério, quando que você acredita que vai estar pronto toda essa estrutura para estar disponível ao associado? Mais um mês aproximadamente, né? Que ali a gente está fazendo a restauração, né, de alguns setores ali, né, trocando algum material, pintura, né, e principalmente o campo, né, que não depende só da mão de obra, depende do tempo, chuva, né, e o material aplicado, o adubo, né. E você parece que já citou isso, né, que qualquer pessoa vai poder se associar, isso está sendo mudado o regulamento, qualquer cidadão que queira participar
ser sócio e haver um congraçamento com a polícia, vai estar disponível? É isso. O objetivo da associação é desenvolver atividades desportivas, recreativas e culturais com os policiais, familiares e amigos, né? Então deve ter uma confraternização entre a polícia e a fraternidade, uma aproximação, porque a polícia, ela tem que trazer, ela tem que mostrar o serviço dela para a comunidade, para a sociedade. Então deve haver essa união e através da associação que é o ponto de contato, de aproximação. Você é investigador de polícia e como que você chegou a ser presidente da associação? Assim, foi interesse teu? Foi chamado pelos colegas? Porque a pessoa, para mexer com isso, tem que ter um tino administrativo, né? Sim, eu ingressei na polícia em 94, né? E sempre no meu trabalho fiz muitas amizades, né? O que eu percebia que falta é alguém tomar a frente, né? Para desenvolver essas atividades. E daí eu sempre lutei pelas causas dos policiais civis de Foz e região, né? E isso daí foi natural. Os pessoal sempre me pediram, né? Falou, ó, você sempre batalhou pela classe, tivemos algumas reivindicações, benefícios, né? E isso foi naturalmente aconteceu. Um amigo aqui, outro amigo aqui, sempre propôs, sugeriu a ideia e naturalmente aconteceu a nossa candidatura, né? E que teve 2 chapas, né? E o objetivo principal era politizar os policiais, ou seja, a classe politizada, ela busca mais objetivos, né? E assim surgiu a eleição, houve a eleição, nós ganhamos, né? E buscamos trazer todos, ou seja, a eleição foi apenas para aproximar os policiais. Você nasceu em Foz do Iguaçu, entrou para a polícia e existe alguma situação de risco assim que você tenha passado, que você possa comentar? Sim, toda vez que eu saio de casa, né, o policial, tanto o policial civil, o militar, o guarda municipal, ou seja, os profissionais da área de segurança, sempre saem preocupados, né, se despedem da família porque a gente não sabe o que está acontecendo na rua, né. Tanto você pode ser numa favela, você está na rua, enfrentar, aqui em Foz acontecem situações diariamente, né? E a gente sempre procura estar preparado e isso é aquele negócio, o risco do policial é muito grande. Nós percebemos agora que o governo do estado mandou muitos policiais para a cidade, policiais militares, e existem duplas em vários pontos da cidade. Isso tem diminuído a criminalidade? Nós acreditamos que sim, né? Para a redução da criminalidade, são 2 fatores que, pessoal, aumento do efetivo, que os policiais aqui, muitos bons policiais, eles se desdobram, né? E esse efetivo aumentando, tem os comandos, os delegados-chefes, né? Tem uma maior quantidade de pessoas que eles possam distribuir em áreas assim, ou seja, quanto mais polícia na rua, menos preocupação para o cidadão, né? Rogério, nosso tempo acabou, agradeço sua participação e lhe desejo muito sucesso no seu próximo, assim, nessa continuidade da associação. Eu agradeço o espaço aqui, né? Esse espaço é um espaço muito bom para poder a polícia, o cidadão, o iguaçuense mostrar o que está acontecendo e isso é muito bom para a comunidade, né? É uma prestação de contas também para as entidades. Tá ok, agradeço mais uma vez e nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida entrevistando o fisioterapeuta João Luiz Ferreira, que vai falar sobre o medo da morte. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, entrevistando o fisioterapeuta e pesquisador do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, João Luiz Ferreira. Seja bem-vindo ao 40 Minutos, senhor João. Obrigado, Heitor. E por que uma palestra que vocês pretendem dar, eu sei, no próximo sábado e sexta-feira, daqui a pouquinho vamos falar o horário, sobre o medo da morte. Iguaçu, o pessoal está muito preocupado? Garanto que em Foz do Iguaçu e em todo mundo, Heitor. Eu vejo que a questão do medo da morte é um assunto tabu, mas muito vigente em todo mundo. Se você pegar toda a população, lhe garanto que mais de 90% tem medo da morte. Ou da sua morte, ou da morte de algum parente, de algum afeto.
Então esse tema de pesquisa me surgiu mais ou menos em torno de 15 anos, quando eu me deparei com um evento sobre isso e vi que eu tinha medo da minha morte. E a outra questão é que eu sou fisioterapeuta, então eu trabalhei muito em UTI e trabalhei com idoso que escolhe por morrer dentro de casa. Então o idoso monta a sua UTI com todo o seu equipamento lá e eu ia lá fazer fisioterapia. Então o que eu notei? Nesse momento da morte, desestabiliza a pessoa que está passando, o doente, todos os familiares, a equipe de saúde, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, também não vejo eles preparados para lidar com o assunto morte, porque o foco do pessoal é a vida, é salvar o paciente, mas a gente vê que isso é inexorável. A única coisa certa nessa vida é que todos nós vamos passar pela morte. E também os cuidadores, são aquelas pessoas que não são profissionais da área da saúde, mas lidam com o paciente. Então eu vi que nesse momento da morte, no chegar da morte, toda aquela estrutura familiar, o paciente e a estrutura da área da saúde, ela fica desinformada, desestabilizada, então procurei lidar e estudar o assunto. O senhor falou que procurou estudar esse assunto há uns 15 anos, Isso. quando aconteceu um evento na sua vida. Que evento foi esse? Isso. Então, passando sobre uma questão de morte de um familiar, se leva a se pensar, né? Nossa, o familiar vai embora, tem a questão da perda afetiva, e o que será que vai acontecer? Mas será que a vida é só isso mesmo? E eu, quando for passar pela minha morte, será que é morrer e acabou? Será que esse é o jogo? Será que esse é o propósito da vida? Nós estamos aqui, vamos viver em torno de 70 anos e acabou, você deixou de existir, não existe mais nada. Então, fui fazer uma pesquisa sobre isso. Quando, então, pesquisando bibliografia, pesquisando instituições que trabalham sobre isso, me encontrei com o Instituto de Pesquisa da Consciência, onde traz uma proposta teórica e prática, que é o experimento da projetabilidade lúcida. Então, assim, o conceito é que a morte, a desativação do corpo físico apenas, não morre a consciência. Então você, eu, telespectador, ele vai continuar mesmo que o corpo biológico ele seja desativado. Vai ser enterrado, vai virar comidinha lá para o verme lá comer. Sim. Mas a sua consciência ela vai continuar em outra dimensão. Só que isso parece uma coisa bem teórica, mística, uma conversa que a pessoa ou vê lógica ou não vê lógica. A proposta do Instituto é que todo mundo, a partir de técnicas de laboratório, invista no desenvolvimento da projetabilidade lúcida, que é quando você vai deitar para dormir, depois fazendo exercícios com as técnicas apropriadas, você vai sair do seu corpo conscientemente, lucidamente, orientado, coerente e vai se verificar com outro veículo de manifestação da consciência similar ao seu, vivendo em outra dimensão. Então é uma experiência bem impactante. Eu já tive inúmeras dessas. Então você sai fora do seu corpo, você se vê em pé ao lado da sua cama e vê o seu corpo ali dormindo. Então isso é uma experiência bem reveladora. Mas esse evento que o senhor relatou, que aconteceu há 15 anos, é uma experiência assim ou foi um encontro com a parapsicologia? Não, foi a questão de um parente estar passando por um processo de morte iminente que me levou a pensar em tudo nisso. Pesquisar. Isso, pesquisar em tudo isso. Depois fui atrás de instituições que lidavam com isso e achei na instituição Instituto de Pesquisa da Consciência, da Conscienciologia, a instituição que trata isso com uma abordagem mais prática. Que é essa questão da projetabilidade. E por que nós temos medo de morrer? Parece que é uma coisa geral isso, né? Um sentimento geral. Então, é uma questão de enfoque. Então, o enfoque da população geral é a minha vida, eu estar vivo, é o meu corpo físico. No momento que ele deixar de cessar batimentos cardíacos, que eu não pensar mais, eu vou estar morto e a vida acabou. Então, a gente vê que a pessoa é muito apegada ao corpo físico. Então, a minha vida é esta aqui e acabou. A gente vê que pela experiência da projeção, o enfoque ele se estende. Então, a consciência ela continua viva após a perda da morte biológica. Outras questões que a gente pode ver, Heitor, é que a pessoa que geralmente também tem medo da morte,
tem a questão do aspecto do corpo físico, é aquela pessoa que, nossa, se eu morresse hoje, me dá a sensação que eu teria muita coisa a fazer. Parece que eu vou encerrar a minha vida como se meu projeto, a minha missão estivesse inacabada. Então dá uma sensação de melancolia, de ansiedade na pessoa. Não, mas eu não quero morrer agora. Eu gostaria de mais 2 décadas para botar minha vida em ordem. Todos aqueles projetos, eu quero fazer eles. Quero pagar minhas contas. Quero pagar minhas contas. Quero resolver os meus desafetos. Isso. Quero me reconciliar com muita gente. Quero fazer uma instituição de filantropia, de caridade. Todos aqueles sonhos que a gente teve na infância, que depois que parece que a vida leva de rodo, porque a gente tem que correr atrás do dinheiro, um monte de coisa assim. Nossa, mas parece que aquilo que eu vim para fazer, a minha missão, eu não fiz ainda. E a pessoa só se dá conta nisso quando se colocado em xeque. Mas parece que a gente está sempre assim, né? Sempre por fazer algo e está sempre lutando para resolver e parece que não vive o presente. Isso. Então, assim, a questão é assim, a gente não postergar as coisas que nós viemos para fazer. Então, se você tem um projeto de vida, se você tem uma reconciliação, uma palavra amiga, um acerto de contas com uma pessoa, que isso seja benigno, você não deixe para ontem. Isso pesa na nossa economia emocional, pesa na nossa economia intelectual e mental, ocupa um espaço de tempo, te gera ansiedade, te gera preocupação, te gera perda de sono, perda de tranquilidade. Então, assim, a gente vê o medo da morte como pai e mãe de todos os outros medos. Então, se você for pensar assim no medo, o medo da morte é pai e mãe de todos os medos. O resto é tudo consequência. Então, a gente vê que um dos benefícios da pessoa superar o medo da morte também vai ser que ela vai ter uma qualidade de vida psicossomática, afetiva, emocional melhor, porque ela vai superar de uma forma como se fosse um efeito dominó vários outros medos que ela tem e que a gente pensou assim, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de uma perda de um afeto, eu tenho um outro medo. Tudo isso a gente vê como início, o principal foco do medo da morte. Então a proposta do curso que nós vamos dar sábado é traçar inúmeras técnicas e que a pessoa pegue essas técnicas e faça um projeto para superar esse medo da morte. Mas assim dá para perceber, talvez a pessoa, não sei se seria isso, talvez a pessoa tenha que ser doutrinada para isso, não querendo entrar no mérito religioso. Nós percebemos que os islâmicos, eles, até os extremistas, né, eles aceitam a morte com naturalidade porque é ensinado que ele vai ter uma vida melhor e não importa como ele morra. Isso não seria uma questão apenas de doutrina, não de ensinamento? Não, a questão é assim, a doutrinação ela tem o cunho religioso. Então, tudo que é religioso, ele tem o princípio de convencimento, de fanatismo religioso, de lavagem cerebral. A nossa proposta é uma outra. É o conhecimento, através das ideias, do paradigma consciencial. Sim. Se você vê que as ideias têm lógica, está coerente, nós vamos partir para a parte prática. Na parte prática, você é o laboratório de você mesmo. Você é pesquisa, pesquisador, objeto de pesquisa. Então, se você tiver uma experiência de projeção consciente, não vai ser o professor do instituto que vai dizer, olha, doutor, você saiu do corpo, como se eu fosse um guru, ou como se eu fosse uma pessoa mais superior do que você. Você vai ter experiência impactante para você mesmo e você vai se convencer de que aconteceu um negócio. Sim. Nós acabamos de ser informado que o entrevistado jornalista Aloysio Palmar, que viria no terceiro bloco, não poderá vir devido a problemas particulares. Por isso daremos continuidade à entrevista com o professor João Luiz Ferreira, que vai continuar falando sobre o medo da morte. Voltaremos logo em seguida, fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o fisioterapeuta e pesquisador do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, João Luiz Ferreira. O professor João, no caso,
o senhor estava contando que a pessoa, ela deixa o corpo para uma outra vida. Isso. No caso que ela deixou, e ela deixa órgãos para outras pessoas, como que fica a questão espiritual? Existe alguma ligação desses órgãos ainda, algo sobre a vida passada da pessoa? Então, Heitor, é assim, ó. Você vê assim, ó, que a morte, ao desligamento desse outro veículo de manifestação da consciência do corpo físico. Mas, às vezes, ainda pode ficar uma ligação energética. Então, aquele órgão que dou, ele vem com as minhas energias. E isso, às vezes, pode criar um problema de imunidade ao receptor. Então, a gente está aumentando a questão da doação de órgãos, vendo por um outro processo também. Tem a recepção pelo tipo sanguíneo, pelo tipo genético, e nós já colocamos outra variável, a aceitação daquele órgão que vem com as energias daquela outra consciência que estava se manifestando naquele corpo. Então, a gente vê que no processo da doação de órgãos também é um tema que a gente vai ter que estudar muito, porque quando você recebe o órgão de outra pessoa, tem toda a questão da humanidade, da imunidade, da aceitação dos órgãos pelos aspectos físicos e também bioenergéticos e extrafísicos. A gente vê que, às vezes, uma energia de uma pessoa para outra pode causar benefícios ou malefícios nessa pessoa. Uma simples exteriorização de energia, que é o que o telespectador ele conhece. Porque, às vezes, eu olho para uma pessoa, eu não conheço essa pessoa, mas eu tenho empatia ou antipatia por ela. Empatia, no Empatia. caso. Ou antipatia. Isso. Às vezes é para uma leitura bioenergética. Eu olho a pessoa e alguma coisa na psicosfera dela, nas energias, não bate bem comigo e eu não gosto dela. Ou olho para ela e ela me é muito bem vista. Essas energias também, elas podem mexer com a pessoa que recebe o órgão da consciência que acabou de passar pela desativação do soma. Eu te fiz essa pergunta porque há pouco tempo eu vi uma reportagem em que uma pessoa que recebeu órgãos, uma senhora, recebeu órgãos de um motoqueiro, ela começou a ter lembranças dessa pessoa que morreu, que pertenciam a essa pessoa. Inclusive, ela começou a gostar de andar de moto. Olha, pode acontecer inúmeras coisas, só que não há uma regra e cada caso é um caso. Eu teria que estudar sobre isso. Está tudo em estudo ainda, né? Mas eu vou levar no curso algumas matérias de jornais que servem como fato, porque a gente vai abordar a doação de órgãos, a eutanásia, a cremação. Então tem uma notícia lá de uma pessoa que recebeu um órgão, uma pessoa que dessomou, passou pela morte biológica e passou a se comportar como se fosse aquela pessoa. Então a gente faz uma análise extrafísica. Será que essa consciência que dessomou está junto com essa que recebeu o órgão, está influenciando ela? Então nós vamos fazer toda uma análise, não dá para fechar a questão, só se nós tivesse o caso, a pessoa aqui na frente para fazer o estudo, mas a gente vê que amplia, a nossa questão é que a gente amplia o paradigma. Então na doação de órgãos, a gente está ampliando o paradigma. Onde é que está a consciência que dessomou e doou os órgãos do seu corpo físico? E a interação energética do órgão doado para a pessoa que está recebendo. O senhor falou em dessomou. O que é o dessoma? Então, dessoma é um neologismo da conscienciologia, que quer dizer desativação do soma, ou seja, entre aspas, a morte biológica. Porque hoje a morte é uma palavra muito viciada e muito carregada. Se a gente fala assim, o mundo vai tremer, vai pensar em medo, vai pensar em agonia, e a gente tenta desmistificar isso e verificar que apenas o corpo físico ele vai ser desativado. Então, a dessoma, a desativação do corpo biológico. Toda essa estrutura de ideias apresentadas, ela é uma coisa que é restrita a determinadas pessoas, porque não é todo mundo que recebe essas informações. Para você ter uma ideia assim, meia assim simplificada,
Como explicaria isso? Por que determinadas pessoas recebem esse conhecimento de que existe a vida após a morte, assim, com naturalidade, e outras jamais sabem e somente através de outras? Então, isso assim é priorização, uma das coisas que a gente vê é priorização. Tem gente que prefere correr atrás de outras coisas, do dinheiro, da vida, da família, dos filhos, e aquela questão assim de autopesquisa, de autoinvestimento, da pessoa se melhorar, a deixa num segundo plano. Cultura também, herança da família, herança religiosa, mas hoje a gente vê que a informação está acessível a muita gente. Por exemplo, o Instituto, hoje ele tem 14 centros educacionais, na maioria das capitais do Brasil. Então essa informação está mais acessível. E hoje também temos unidades no exterior, em várias capitais da Europa, dos Estados Unidos, inclusive da África. Então a informação está cada vez mais difundida e divulgada. Vocês acreditam então que há um destino em que a pessoa ela é predestinada ou ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer estudar um determinado assunto ou ir para o boteco beber cachaça? Não existe esse destino. Existe o interesse e a vontade da pessoa. E o temperamento. Sim. Então, o meu temperamento vai fazer com que eu busque alguma coisa a mais. Certo. Mas não que esteja um destino traçado. Porque senão a vida ela não teria a menor importância e a menor graça. Se já tem um script para mim. Então, sim. Eu sou o dono, a pessoa que tem as rédeas da minha própria vida. Eu não posso colocar o meu desempenho de vida na culpa ou no benefício de uma outra pessoa, seja essa pessoa uma pessoa física ou um ente religioso. Então o Instituto chama a pessoa para a pessoa ser um laboratório de si mesmo. Eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero melhorar minhas emoções, a minha interação com outras pessoas. Ok, nós passamos técnicas, nós passamos métodos para isso. E tudo isso é uma lógica que faz sentido, porque se tudo estivesse escrito já num livro, ninguém teria culpa de nada. Eu acredito que seria dessa maneira. Mas se nós já morremos várias vezes, por que ainda continuamos com medo de morrer? Então, porque essa experiência, Heitor, ela não é lembrada. Então faz de conta que eu estou aqui e eu dessomei. Então eu passo 30, 40, 50 anos na outra dimensão. E quando eu volto de novo para essa dimensão, eu venho como um feto, depois como uma criança e depois me torno um adulto. Essas lembranças da outra vida, do meu período intermissivo entre as outras vidas, não estão nesse meu cérebro. Então eu não tenho a lembrança de que eu já morri inúmeras vezes, ou seja, a morte não é novidade, a morte biológica, para ninguém. O Instituto está oferecendo uma palestra gratuita, que agora será na sexta-feira, se não me engano, e no sábado. Eu gostaria que o senhor informasse quem pode participar e o horário, tudo certinho. Então convido a todo telespectador, vejo que a questão da morte é um assunto vigente a todo mundo, é de interesse de todo mundo, da pessoa, do doente, do familiar, do profissional da área da saúde, todo mundo que mexe com o evento. Então nós vamos dar uma palestra gratuita. Posso levantar aqui o cartaz? Pode mostrar para uma palestra, a câmera aí? Isso, pedir para o pessoal focar aqui. Uma palestra gratuita na sexta-feira, no auditório do Sindicato Rural, na rua Quintino Bocaiúva, número 650, a partir das 19 horas até as 21. E no sábado teremos o curso livre, de 5 horas, no auditório do IPC, na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804, que inicia às 10 horas da manhã, vai até às 12h30, um intervalo de 2 horas, reiniciando às 14h30 até às 17 horas. O telefone para contato é 30 28 02 82. Todos que participam dessa palestra, eles saem com medo da morte superado? Não, Heitor, isso é um investimento a médio a longo prazo. Sim. Então você vê que a gente já tem uma cultura sobre a morte que é bem difícil. A morte é cultuada como um evento difícil que a pessoa tem que temer. Ela vai conhecer um novo paradigma que mostra que a morte é uma coisa natural
e depois ela vai ter que verificar a aplicabilidade dessas técnicas que nós vamos passar para que todo esse descondicionamento a nível de sinapse, a nível de ideia, ela vá fazendo. Agradeço sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Heitor. Tá ok. Então não percam a palestra no próxima sexta-feira e sábado, Superando o Medo da Morte. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.